Deus. Bom dia, queridos. Graça e paz. O pastor falou que eu tenho até 14h. Glória a Deus. Amém. Alegria estar aqui mais uma vez com vocês, pastor Michel, pastor Larissa. O pessoal aí que nos recebeu ontem, estivemos aqui durante a metade do dia ontem aí, um tempo muito bom com os pastores e líderes. E foi muito agradável ver Deus fazendo algo incrível. Obrigado, querido. Estou aqui hoje com meu filho Joseph, que está aqui comigo, fazendo mais uma vez essa viagem comigo. Tenho 2 outros filhos que não estão aqui, o David e a Radassa, que ficaram com a Gesana lá na Inglaterra. E também estou aqui com meu amigo, pastor Bira, o Birajara, uma bênção. Ele é o companheiro da alegria, né? Faz a gente rir o tempo todo. Então a gente tem muitos momentos, às vezes, difíceis, e aí olha para o Bira, tudo fica tranquilo, né, Bira? Uma benção ter você também conosco aqui. Obrigado. Ele poderia ter estado com o pastor Rodrigo, que está na outra igreja lá. Ministrando, ele falou, eu quero ouvir o pastor Anderson hoje. Eu falei, glória, aleluia. Amém. Mas, queridos, muito bom estar aqui. Vi várias pessoas aqui que eu já conheço há muitos anos. Feliz de vê-los aqui também. Aqueles que eu não conhecia, é um prazer conhecê-los. Estar aqui com vocês hoje é uma bênção. Eu conversei com o pastor Michel. Ele disse que vocês estão numa série de mensagens sobre a cruz de Cristo. E eu acredito que é uma mensagem que precisa ser ministrada. E que o pastor Michel está fazendo isso, eu creio, melhor do que eu. Então hoje eu não vou falar sobre a cruz de Cristo. Eu vou colocar talvez uma pausa aí. Vou falar sobre um outro tema que eu acho que vai conectar também bem com a cruz. Eu acho que John Stott que vocês estão usando, não é? E eu acho que é um material incrível. Eu amo muito, né, todo o movimento de John Stott, Lausanne, tudo que aconteceu aqui na Europa e no mundo, né, através desse ministério, lá do Reino Unido, de onde estou, né, que é uma bênção. Mas eu creio que Deus, Ele realmente, Ele coloca algumas pessoas, em algumas gerações, em alguns tempos, para trazer algo que eu percebo que Deus revela ao coração desses homens, dessas mulheres, e trazemos para o corpo de Cristo algo da vontade de Deus. E nos últimos meses, eu diria talvez nos últimos anos, mas especialmente nos últimos meses, uma mensagem que Deus tem realmente me despertado, e eu creio que hoje não poderia perder a oportunidade de compartilhar com vocês, estando aqui somente nessa vez, é sobre a oração. E eu sei que é um tema assim que não é feito talvez de forma muito constante ao redor do mundo, mas Deus me despertou nos últimos meses. Eu achei interessante o último anúncio aqui sobre as mulheres de oração, né? Não sei se eram mulheres ou famílias. Ok. Então eu queria dizer assim, ó, começando a mensagem, e o Bira falou comigo hoje assim, olha, eu começaria dizendo assim, que eu compartilhei com ele que a mensagem eu ia falar, né? Ele falou, eu começaria dizendo assim, o que é oração e o que não é oração. Não era isso que eu tinha planejado, mas eu vou pegar uma dica dele aqui, e eu vou falar um pouquinho sobre o que não é oração, tá? Quantos estão comigo aqui? Diga amém. O que não é oração. Então, eu começaria dizendo o seguinte, oração não é algo feito somente por mulheres. Essa seria a primeira coisa. Parece que só tem mulher nessa igreja, pastor. Eu só ouvi voz de mulher aí. Eu queria que os homens dissessem assim, amém, glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Oração não é só mulheres. Mas eu acrescentaria algo mais, eu diria que oração não é só de mulheres de idade, ou mulheres mais senhoras. Porque normalmente quando a gente vai em uma reunião de oração, é isso que a gente vê. São aquelas senhoras que já estão há tantos anos pagando o preço de levar a igreja praticamente sozinhas. E infelizmente, a gente falta homens corajosos, homens valentes, homens que, acima de tudo, têm intimidade com Deus. E quem tem intimidade com Deus, é impossível não orar. É impossível não orar. Então não é somente de mulheres, não é somente de mulheres de mais idade, mais experiência, é para todos aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, todos aqueles que fazem parte da noiva do Cordeiro, todos aqueles que esperam a vinda do nosso amado noivo Jesus. Temos que orar, irmãos. Então oração não é isso que eu falei aqui no início. Oração também não é, você já observou quando assim a gente pede para alguém orar, pastor Michel? Faça uma oração para nós, por favor.
Amado Deus, querido Pai, oh Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A gente até muda a voz, não é? Parece que dá mais autoridade, mais peso. É como se a espiritualidade agora acaba de se manifestar. O espírito da oração, ele se manifestou, a pessoa até engrossa a voz, ela traz um pouco mais assim de espiritualidade para trazer um pouco de autoridade. Irmãos, isso não é oração também. Não é. Por exemplo, preparar uma mensagem, né? Alguém disse assim, você já preparou mensagem? Não, a mensagem ela já está preparada há muito tempo. Eu tenho que preparar o pregador. É o pregador que tem que se preparar. Então eu não preparo uma mensagem porque eu vim aqui hoje. A mensagem ela já está preparada. Eu organizo as ideias de acordo com aquilo que eu estou vivendo em Deus. E aí eu preparo o pregador, o canal, o instrumento que Deus vai usar. Esse que tem que estar preparando o tempo todo. E como que prepara? Uma das formas, oração, irmãos. Através da oração. Então assim, a igreja de forma geral, ela precisa de muitas mensagens, de muitas coisas. Por exemplo, falar sobre a cruz é uma delas, restaurar o significado da cruz. Falar sobre os casamentos, falar sobre as famílias, falar sobre cuidar dos nossos filhos, dos adolescentes, das crianças. Tudo são mensagens sobre finanças, como o pastor acabou de falar aqui hoje. Eu segurei na minha cadeira e falei assim, deixa pular. Mas uma mensagem que precisa ser falada com amor. Eu percebi que o pastor Michel fala com amor, você percebe realmente, ele está falando ali com sinceridade, com verdade, mas que não está nem aí, se der Deus, se não der Deus que está fazendo, não é? Não é nossa responsabilidade. A responsabilidade nossa é ensinar, é exortar, é falar, mas é uma mensagem que também precisa ser falada. Mas no meu coração, nos últimos meses, tem sido, nós precisamos restaurar um movimento de oração nas igrejas, irmãos. Precisamos restaurar um movimento de homens e mulheres apaixonados e apaixonadas por Cristo, que buscam a presença dele de forma tão intensa que nada mais importa. É uma música que tem tocado recentemente muito nos lugares que eu estou, que eu gosto muito dessa música, que fala, tudo é perda, nada mais importa se eu não tiver ele, irmãos. Eu posso ter dinheiro, eu posso ter casa, eu posso ter um bom trabalho, eu posso ter uma boa empresa, eu posso prosperar, mas se eu não tiver ele, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Tudo é perda. Eu não posso ganhar o mundo todo se eu perder ele, irmãos. Porque se eu perder ele, eu perco a mim mesmo, perco a minha alma. Então não vale a pena. Então a oração para mim, irmãos, ela tem me despertado muito. Quando eu leio sobre os ministérios e os movimentos de oração ao longo da história, me desperta. Eu não sei se você consegue entender. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está tocando em alguns corações nesse exato momento, porque tem alguns aqui que sabem do que eu estou dizendo. E quando eu falo aqui, é como se o Espírito Santo estivesse ativando uma faísca dentro de você, dizendo assim, é isso aí que eu quero, eu preciso disso. E tem outros que não estão assim também, alinhados a essa frequência, mas ao decorrer dessa mensagem, eu creio que o Espírito Santo vai despertar você. Porque, irmãos, a igreja que não ora, ela não subsiste. Deus pode falar comigo através da palavra, com você através da palavra, pode falar conosco através de um sonho, de uma visão. Ele pode falar através de uma situação, sol, chuva. Ele pode falar através do pastor, do irmão, da irmã. Ele pode falar através de tantas situações, através do meu filho, dos meus filhos. Quantas mensagens Deus me deu através dos meus filhos? Olhando para eles, as experiências que eu vivencio com eles, Deus fala comigo de diversas formas. Ele pode falar conosco de tantas formas, mas só tem uma forma de nós falarmos com Deus. É através da oração. Através da oração, irmãos. Então eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre o que eu não entendia sobre oração, tá? Esse é o tema que eu quero dar aqui hoje. Salmo 127, versículo 1, diz assim, cortou ali um pedacinho, mas tudo bem. Irmãos, Salmo 127, versículo 1 diz assim, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Diga comigo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, eu quero pedir neste momento que o Senhor fale com a tua igreja, ó Deus. Através da minha simples vida, Senhor, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações. Abra, Senhor Deus, os céus sobre este lugar em Bruxelas. Atinja os corações de cada um dos teus filhos, no nível que cada um pode entender a mensagem, Deus. Que
Que o Senhor venha neste momento, pelo poder do Teu Espírito, destruir qualquer tipo de distração ou de resistência, Pai, na mente, no coração, para que a Tua palavra produza frutos nas nossas vidas. Espírito Santo, traga agora uma mudança radical no ambiente, na atmosfera, neste lugar, e nos permita ouvir a voz do nosso Deus, em nome de Jesus. Irmãos, se nós trabalhamos, e nós trabalhamos muito, não é verdade? A gente pode até ter problema financeiro, mas não é por falta de trabalhar, a gente trabalha muito. A gente faz muitas coisas, muitos projetos. Mas lembre disso, se Deus não edificar o que você faz, tudo que você faz é em vão. Tudo é em vão. Eu coloquei aqui, não sei se dá para colocar no slide ali, a imagem dessa construção. Essa construção, ela mostra o início de uma construção, onde está se preparando os alicerces. Quando você olha assim, não é atrativo, não é algo que traz tanta beleza para os nossos olhos. Mas o final dela é a próxima foto, o próximo slide. É essa foto aqui. Olha que diferença entre a anterior e essa. Agora você não vê mais o alicerce. Você só vê a obra completa em cima do alicerce. Esse prédio está lá em Ghent, cidade de Ghent. Quando nós falamos de alicerces, nós falamos de algo que é extremamente importante, mas que não é visto. Me parece muito como oração. A oração, ela deve ser feita no privado. Porque às vezes quando a gente fala de oração, parece que a gente tem que fazer para as pessoas verem. É como se assim, se eu não orar perto das pessoas, as pessoas não sabem que eu oro. E isso não é oração também, irmãos. A oração, ela fala também do público, que as pessoas vão ver, porque quando as pessoas oram, a gente consegue entender que elas oram. É fácil ver Deus fluir através das pessoas, porque Deus usa até quem não ora. Quanto mais quem ora. Mas o alicerce, que é a parte da oração que é feita no privado, essa parte a gente não vê. Isso é alicerce. Agora, qual que é a parte mais importante de uma construção? É o alicerce. Quando cai um edifício por conta do alicerce, ou por qualquer razão, qual a primeira parte que vai ser analisada dessa construção? É o alicerce. Pode ser que a estrutura que foi colocada não suportou o peso daquela obra. Olha o que Paulo diz em segunda epístola de Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Ele tinha um filho na fé, Timóteo, ele prepara Timóteo, ele vem e diz assim para Timóteo: Timóteo, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Preste atenção na primeira parte desse texto, porque aqui está um segredo interessante. Paulo diz assim, procura, Timóteo, apresentar-te a quem? Ele não fala procura apresentar-te aos homens. Ele fala, você se apresenta a Deus. Ele fala da motivação do nosso coração. Fala do que ninguém vê. Eu não consigo entender o seu coração aqui hoje só porque você está aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus conhece a motivação do nosso coração. Ele sabe por que nós estamos aqui hoje. Ele sabe por que nós estamos fazendo aquilo que nós estamos fazendo. Ele sabe por que não estamos fazendo aquilo que nós não estamos fazendo. Ele consegue olhar para o coração e dizer exatamente a motivação do coração do homem. Lembra de Samuel, quando ele foi chamado por Deus para ungir o novo rei de Israel? Ele chega e olha para os filhos de Jessé. Ele identifica alguns grandes, bonitos, que poderiam ser considerados o próximo rei. Ele fala, é esse, não, não é. É esse, não, não é. Até chegar no Davi. E Deus vem e confronta Samuel. Samuel, você está enganado. Você olha com os olhos naturais. Eu vejo o coração. Paulo disse para Timóteo, procura apresentar-te a Deus. Procura apresentar-te a Deus. Fala de um momento em que você está sozinho no privado com Deus e ninguém sabe que você está, mas você está construindo um alicerce. Então diga comigo, a primeira coisa que eu não sabia sobre oração é que quando eu estou orando no privado, eu estou construindo um alicerce que vai sustentar algo que Deus vai construir na minha vida.
Preste atenção nisso, porque isso é importante. Quando eu estou orando, parece que ninguém está vendo. Parece que as coisas não estão acontecendo, mas nós nos enganamos. Nós estamos construindo alicerces. Lembra quando Davi estava lá no meio das ovelhas do seu pai? Ninguém estava vendo. Veio um leão e ele mata o leão, protegendo as ovelhas. Veio o urso, ele mata o urso, protegendo as ovelhinhas. Quando todos os soldados de Israel, incluindo o rei Saul, não tem coragem de afrontar Golias, quem vem afrontar Golias? Quem tinha alicerce. Foi o Davizinho, irmãos. Porque Davi não se preparou no momento de afrontar o grande gigante Golias. Ele se preparou quando ninguém estava vendo, lá com as ovelhinhas do seu pai, no secreto, tocando a sua harpa e adorando ao seu Deus. Ali os alicerces foram construídos. E quando Davi olha para Golias, ele diz: esse daí não conhece quem eu conheço. Ele vem com espada, com escudo, com lanças, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu sei o tempo que eu tenho produzido com meu Deus, colocando alicerces sólidos. A obra que foi colocada em cima de mim se sustenta, porque é o Deus que colocou essa obra que vai me sustentar. Por isso que ele não temia, e ele afronta Golias. Mas quando ele constrói isso, alguém vê, irmãos? Ninguém viu ele matando o urso, ninguém viu ele matando o leão, mas todo mundo viu ele destruindo o gigante Golias. Todo mundo viu, porque foi o Golias que foi responsável por fazer a promoção de Davi acontecer. Ninguém viu Davi se preparando. Eu tenho certeza que tem pessoas que Deus está chamando para mudar a história da igreja da Bélgica, para mudar a história da igreja da Europa. Mas são homens e mulheres que ninguém está vendo, irmãos, que ninguém está vendo, mas entende o poder da intimidade, o poder da busca. E aquela que ninguém vê. Talvez você está lá buscando, orando, clamando a Deus, chorando, derramando suas lágrimas, orando. Ontem nós estávamos aqui na reunião dos pastores. Um irmão chegou e falou: pastor, queria só te dizer, nós temos orado aqui, Deus nos despertou para orar por essa reunião dos pastores. Eu falei: que incrível, como Deus é maravilhoso. Procura apresentar-te a Deus e não aos homens. Não tenta impressionar as pessoas, não tenta fazer algo para aparecer, mas apresenta-te ao Senhor e não aos homens. O próximo slide, por favor, ou talvez está escrito número 2. Os alicerces falam da nossa vida pública. Por quê? Porque as pessoas vão nos ver. Por exemplo, tudo que você faz aqui na igreja, no ministério, servindo ao Senhor, todo mundo vê. O que as pessoas não vê é porque também fala da vida privada, como eu disse, ninguém pode ver. Fala da vitória, fala da derrota, fala do sucesso, mas também fala do fracasso. Os alicerces da nossa vida vão determinar se vão permanecer aquilo que a gente faz, se vai permanecer ou se não vai. E isso você pode ver claramente nos fundamentos que Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, transbordar os rios, soprar os ventos, deram com ímpeto sobre aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Olha só, o alicerce, tão sólido que a construção permanece. Mas aí há outros também, que diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Muitas pessoas, irmãos, têm se equivocado com relação a servir a Deus. Elas têm vivido a superficialidade. Diga assim comigo: superficialidade não permanece. Eventualmente é exposta e a minha obra cai. Superficialidade, irmãos, ouça bem isso. Deus está trazendo um tempo para a igreja, onde Ele vai trazer as pessoas para a profundidade. Ele vai arrancar a superficialidade, porque superficialidade não subsiste. Você não pode dizer que serve a Deus há 10, 15, 20, 30 anos e não desenvolver uma vida regular de devocional e de intimidade com o seu Deus.
É impossível, pode ser um engano, mas não uma vida cristã. Por isso que a gente tem tanta coisa acontecendo na igreja hoje, causando escândalos. Porque a maioria disso não é cristianismo. Não é. É um relacionamento superficial. Não é alguém que está se preparando para o casamento, irmãos. Não é. Número 3 aí diz, o alicerce fala de uma estação e não de uma obra completa. Pode ver que o alicerce não é a fase mais agradável de uma construção. Mas pode ter certeza, é só uma estação. Em breve a linda construção vem. E aí você já não vê mais aquela parte que não é tão agradável aos olhos. Se você tiver a sua Bíblia, puder abrir em Mateus capítulo 7. Mateus 7, versículos 7 e 8. Eu quero falar com você um pouquinho sobre... Eu diria que existem 3 níveis, pelo menos, de oração. E que talvez você vai se identificar com, estando em algum desses níveis, ou pelo menos vai te instruir como você pode prosseguir para o último nível. Mateus 7, de 7 a 8, diz assim, está no slide 12, que Jesus ensinou sobre a oração. Eu vejo isso aqui, há uma relação incrível entre isso que Jesus disse aqui e o tabernáculo de Moisés. Olha bem o que diz, Mateus 7, 7 a 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhes-á. Eu diria então que esses 3 tópicos que Jesus menciona, pedir, buscar e bater, são os 3 níveis de oração que eu acredito que nós precisamos identificar hoje e entender em qual desses níveis nós estamos. O primeiro nível, obviamente você viu aqui, que é a palavra pedir. O primeiro nível de oração, irmãos, é aquele que a pessoa vive pedindo coisas. Aqui ninguém faz isso, só lá na Inglaterra. A gente vai orar e tudo que fazemos na oração é pedir. Senhor, me dê um dia abençoado, Senhor, me dê dinheiro, Senhor, me dê trabalho, Senhor, me dê isso, me dê saúde, me dê provisão, Senhor, me dê isso, Senhor, me dê aquilo, Senhor, me dê isso. Tá. Só pedindo, 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 pedindo. Não há nenhum problema com isso, porque é bíblico. Nós precisamos pedir na oração. Há uma oração chamada petição, nós pedimos a Deus. E é bom pedirmos. Qual que é o problema disso? É que demonstra um nível em que estamos, que é o nível da imaturidade. Você já observou que crianças pedem o tempo todo? Eu tenho 3 filhos. A mais nova tem 12 anos. Ainda pede muito. Mas eu me lembro quando tinha 2, 3, 4 anos. Pede tudo. É o tempo todo pedindo. Pai, me dá isso, pai, me dá aquilo. Vai no mercado, quer tudo. Fica pedindo. Mas é normal, porque é uma criança. Amém, irmãos? O problema é quando eu vejo o meu filho de 16 anos daqui e ficar me pedindo tudo o tempo todo. Ele pode até me pedir, mas não é mais o tempo todo. Porque ele já é mais maduro. Eu espero que o menino de 16 anos tenha um pouco mais de maturidade. O grande problema é se eu olhar para o Bira e o Bira ficar só pedindo. Né, Bira? Pode até pedir, mas ele está demonstrando um nível de imaturidade. Quantos concordam? Pode ser que ele parou naquele nível de imaturidade. Você vai para as reuniões de oração e as pessoas só ficam pedindo. Aí é um problema, irmãos, porque demonstra imaturidade. O segundo nível é o nível de buscar. Aí você busca, você sai de pedir e você começa a buscar. Exige, por exemplo, que eu saia do meu lugar e eu vou para outro. Nós saímos do nível de maturidade aqui e nós vamos para um outro nível onde a gente começa talvez a entender que pode ser que a minha oração agora tem mais a ver com o que Deus quer fazer do que o que eu quero, na verdade, que Ele me dê. Quantos estão entendendo? Pode ser que eu entenda que agora o meu momento de intimidade com Deus faça eu tentar entender, será o que Deus está querendo fazer nesse tempo? O que Deus tem pedido de mim? O que Deus tem pedido para que a Bélgica faça, para que a igreja na Bélgica faça? E você começa a se preocupar um pouco mais com o que Ele quer e não com o que você deseja. Olha que você agora está transicionando para um nível de mais
relevância para o reino e um nível de mais intimidade com o Pai. Você só não pede, você agora entende, olha, ele pode estar pedindo alguma coisa para mim também. E aí você pode passar para o outro nível também, que é o nível de você agora bater. Observe que se eu peço, eu posso estar à distância. Se eu busco, eu tenho que me locomover. Mas se eu bato, eu tenho que estar bem perto. Batendo, eu já estou agora num outro nível, numa outra dimensão. As minhas orações agora não falam mais de mim. Eu esqueço de mim e eu começo a pensar nele e no que ele deseja. E o que ele deseja tem a ver com o que ele quer fazer na vida de outros e não somente na minha vida. Talvez Deus está querendo chamar algumas pessoas para sair da imaturidade espiritual, entrar no nível onde você está olhando para os outros à sua volta, e você agora é a pessoa que Deus pode escolher para mudar a vida dessas pessoas, pode mudar a vida de uma nação, pode mudar a história de uma geração. Aí Deus olha, é essa pessoa que eu quero falar com ela, e Ele traz uma mensagem. Lembra no tempo de Samuel que eu mencionei? Nos dias de Samuel, foram os dias que Deus restaurou o momento em que um homem começava a ouvir a voz de Deus. Porque antes de Samuel, no período da sua mãe Ana, o povo já não mais ouvia a voz de Deus. Deus levanta quem? Ana, uma mulher de oração. E Ana ora tanto, que o sacerdote Eli olha para ela e fala, ela está bêbada. Porque ela estava orando, se derramando na presença de Deus, chorando, a tal ponto que o sacerdote olha e fala, não há algo normal com essa mulher. Ela já está há dias orando, e ele olhava para ela e dizia, ela está bêbada. Ela estava clamando, Deus, me dê um filho, me dê um filho, faça um milagre na minha vida, se o Senhor me der um filho, eu te dou ele de volta. O povo não ouvia Deus, mas Ana fez Deus ouvir a oração de uma mulher, para que a partir dela o povo começasse a ouvir a voz de Deus. E Samuel foi o profeta que veio como resultado da oração de um pai e de uma mãe que orava. Ana restaurou o poder da oração, e ela fez agora com que Samuel se tornasse o homem que ouviria a voz de Deus. No período de Ana, o povo não conseguia ouvir a Deus. Ela faz Deus ouvir a voz dela, para que o filho dela pudesse ouvir a voz de Deus. Quantos são os pais aqui que entendem o poder da oração sobre a vida do seu filho? Irmãos, eu não sou perfeito, mas quase todos os dias, eu não falo todos os dias para tirar a parte da imperfeição, eu coloco as mãos sobre a cabeça dos meus filhos, e eu falo, Senhor, está aqui um homem e uma mulher de Deus, está aqui um profeta do Deus Altíssimo, está aqui alguém que eu determino agora em nome de Jesus, que não será como eu, vai ser muito melhor do que eu. Está aqui, Senhor Deus, uma geração que o Senhor vai mudar a história da Inglaterra ou das nações por causa dos meus filhos. Eu profetizo que onde forem vão ser bênção, aonde colocar as plantas dos pés vão abençoar os lugares, porque eu sei o poder da oração, e eu declaro sobre os meus filhos quase todos os dias. Ana fez isso. Mas deixa eu passar rapidamente, porque o tempo não está do meu lado hoje. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Me perdoe porque eu vou ter que correr só um pouquinho aqui. Acostumados como tinham estado no Egito com as representações materiais da divindade, era-lhes difícil conceber a existência ou o caráter do ser invisível, falando de Deus. Condoendo-se de sua fraqueza, Deus lhes deu um símbolo de sua presença. Versículo 8, e me farão um santuário, um tabernáculo, e habitarei no meio deles. Olha a mensagem que Deus deu para Moisés. Deus, ele estava agora disposto a habitar no meio do seu povo. No meio do seu povo. Tem como você colocar a foto do tabernáculo, por favor? Que é o próximo slide. Não sei se dá para ver bem aí, irmãos, mas você pode observar que ali é o tabernáculo nos dias de Moisés. Esse tabernáculo, ele tinha várias áreas, mas é muito interessante nós fazermos um paralelo com o texto de Mateus 7, porque ele está bem claro nessa foto do tabernáculo. Você vai ver que essa parte externa, dentro das cercas que você vê, tem uma parte chamada de átrio, que é a parte que você vai identificar alguns objetos. Talvez a foto do slide número 18, talvez seja um pouco mais clara para todos verem. Eu acho que é o slide 18.
É isso, está melhor a definição dela. Você pode ver que à volta ficava toda a população de Israel, tinha os levitas de um lado ali, todo o restante da população de Israel do outro lado, todas as tribos representadas. E dentro do tabernáculo você vai ver ali que tem o átrio. E o átrio você ia ver ali que tem 2 objetos pelo menos. Esse é o primeiro lugar da oração, que seria como aquele da parte de pedir que eu mencionei. Você tem um altar de bronze que fala sobre sacrifício, e você tem a pia de bronze que fala sobre a palavra de Deus que nos purifica. Nós começamos a nossa vida cristã, nós precisamos dessa parte do sacrifício. Nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vem, me traz de volta para Deus, trazendo reconciliação através da sua cruz. E ali a palavra de Deus nos purifica. Nós começamos a nossa jornada como cristãos através dessas 2 coisas. A cruz de Cristo tem um significado importante na minha vida. Ela me redime de todo o pecado, de toda a maldição. A palavra de Deus me purifica. Ela revela quem eu sou, revela quem Deus é. E eu agora começo o meu relacionamento com Deus. Agora eu posso pedir para Ele algumas coisas. Não há problema nenhum, como eu disse. Eu posso continuar pedindo. Mas chega um ponto que Deus fala: agora é o momento de você ir para o próximo nível. Qual que é o próximo nível? Você tem dentro do tabernáculo também o lugar santo. Dentro do lugar santo você vai ter outros 3 objetos. Você tem a mesa dos pães, que é a mesa da proposição. Você tem um castiçal, que são 7 castiçais, que representam os 7 Espíritos de Deus, mas representa a revelação plena de Deus também. E você tem o altar do incenso, que fala de intercessão. Lembra que eu falei que quando nós passamos para o próximo nível na nossa vida de oração com Deus, eu já não fico pensando tanto em mim, eu começo a pensar nos outros. Aqui fala de intercessão. O incenso, lá em Apocalipse, você vai ver que a oração dos santos sobe para Deus como incenso. Quando nós oramos, a nossa oração ela está sendo registrada em algum lugar, irmãos. Pense nisso. O nosso Deus não se esquece de nenhuma das orações de seus filhos. O próprio Cornélio, lembra quando Pedro anuncia o evangelho para o primeiro gentil Cornélio? A Bíblia fala que Deus ouviu a oração de Cornélio. Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. Será que tem cristãos aqui nessa manhã com fé? Deus ouve as nossas orações. Deus responde às orações dos seus filhos. Deus responde, irmãos. Deus responde. Nós entramos então para essa parte onde a revelação de Deus, os 7 candelabros ali, as manifestações plenas do Senhor vindo para nós de forma tão clara. Nós começamos a entender. Deus ele está revelando coisas profundas para nós. E nós então agora começamos a entender. Eu não sou tão mais importante como eu estava pensando. Agora eu começo a pensar no meu irmão. Começo a pensar na minha irmã. Eu começo a pensar no avanço da igreja. Eu começo a pensar no estabelecimento do reino. Eu começo a pensar no todo do que Deus está fazendo. Eu começo a pensar nas Filipinas. Eu começo a pensar em todos os países árabes que precisam do evangelho. Eu preciso começar a pensar as igrejas perseguidas ao redor da terra. Eu preciso pensar na Coreia do Norte. Eu preciso pensar na China. Eu preciso pensar no Paquistão, no Afeganistão. Eu preciso entrar no nível que a minha vida mais não tem valor. Que ele cresça e que eu diminua. Eu começo a entender que há muito mais do que só eu, irmãos. Porque parece que o nosso egoísmo, muitas vezes, ele nos faz pensar que nós somos os únicos no mundo. É como se o mundo todo girasse à nossa volta. É como se eu fosse a pessoa mais importante do universo. E a gente começa a ser egoísta. Observe que quanto mais generosos nós somos, quanto mais nós observamos a necessidade dos outros, mais fácil a vida vai ficar para nós, irmãos. Deus ele vai usar você como um canal de bênçãos para abençoar todas as nações da terra. Então se você vai ser o canal das bênçãos, todas as bênçãos de Deus vão passar por você antes de chegar no destino. Então eu não vou ter um problema com ser abençoado, porque eu sou um abençoado para abençoar todas as nações. E quando nós entramos nesse outro nível, a gente começa a chegar bem pertinho daquele lugar de bater, porque daí nós estamos bem próximos. Se você puder colocar novamente, essa é a Arca da Aliança, como você já sabe. Mas se você puder colocar, por favor, o slide 18. O slide 18, ele mostra que você passou pelo local do sacrifício. A gente entende o que Jesus fez por nós. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele me deu novamente uma identidade. Ele restaura quem eu sou. E você entra, você começa agora a revelação de Deus começa a ficar clara para você.
Você começa a entender ali, a mesa dos pães mostra os 12 pães, representando as 12 tribos de Israel, mas também a plenitude do que Deus fez. E aí você começa a entender o todo. A igreja aqui, comunidade cristã, comunidade Vida Cristã de Bruxelas, ela é um pedacinho da igreja global. E ela faz parte do reino de Deus, que Ele quer que venha do céu para a terra. E essa igreja gloriosa que está sendo preparada, da qual você e eu fazemos parte, Deus conta com ela para levantar homens e mulheres, crianças e adolescentes. A minha oração, irmãos, é que a Europa vai conhecer nos próximos anos uma geração de adolescentes, de jovens como aqueles que estavam aqui hoje, que vão começar a ser cheios do Espírito de Deus. E essas crianças, jovens, adolescentes vão começar a impactar as nações, porque eles vão falar assim: pastores, eu quero orar, eu quero falar com Deus, eu quero ir aonde Deus está. E eles vão pedir para que a igreja esteja aberta mais vezes na semana, porque eles vão querer vir e buscar a presença do Altíssimo. Irmãos, você agora está lá no nível mais avançado de maturidade cristã. Agora você está pronto para entrar onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, que é o Santo dos Santos. E agora você também tem acesso, porque o véu se rasgou. Agora nós temos acesso à presença do Pai. Agora você entende que você tem maturidade suficiente para ir para um culto de oração, não simplesmente falar para o pessoal da oração: as senhorinhas, por favor, ore para mim para que eu tenha trabalho. Ore por mim para que abram as portas. Ore para mim. Não, você vai ser aquele que vai todos os dias: Senhor Deus, eu estou na tua presença, Pai. Eu preciso de Ti, meu Deus. Revela agora para mim qual que é a vontade do Senhor para essa semana. Pai querido, eu não quero continuar sem o Senhor. Tu és a pessoa mais importante na minha vida. O ar que eu respiro não é tão importante como Tu, Senhor. Eu quero caminhar com o Senhor, andando nas ruas de Bruxelas. Irmãos, eu morei aqui por 17 anos. Eu me lembro quando eu trabalhava aqui em Bruxelas. O Fernando está aqui. O Fernando foi uma pessoa que nós moramos juntos, mas trabalhamos juntos também um período. Ele me deu alguns trabalhos. E aquela construção que eu mostrei ali, no início, em Ghent, eu fui o responsável por toda a parte de tecnologia dela, Fernando. Você pode imaginar isso? 35 milhões de euros. E eu cheguei lá na construção algumas vezes, lá em Ghent, com toda a parte da liderança da construção, e eu olhava um monte de brasileiros trabalhando. Ninguém sabia que eu era brasileiro. Aí o chefe chegou. E eu fiquei pensando nos pequenos começos. Mas eu me lembro também quantas vezes eu ia para um lugar aqui em Bruxelas, chorava. Várias vezes eu tive que sair da construção, chorando, pedindo para Deus: Senhor, contenha o meu coração, porque eu estou tão contristado na Tua presença. E eu via Deus falando comigo: eu vou mudar a história da Bélgica. Eu falava: como vai fazer isso? E Deus falou assim: cada vez que você ora, cada vez que você se coloca diante de mim, você está construindo um alicerce. Esse alicerce vai construir uma obra que eu vou fazer, não você, eu vou fazer. E eu ficava vendo, irmãos, foi ficando difícil, mas hoje eu vejo como Deus tem sido fiel. E tudo isso que eu estou vivendo hoje, irmãos, que nós estamos vivendo, é só o começo. Mas esse começo é muito importante, porque fala dos alicerces. Eu quero, antes de terminar aqui, porque eu estou vendo ali o relógio já está avançando, pastor Michel. Você me dá mais 3 minutos, 5 minutos? Pode ser? Coloquei ele numa situação bem difícil agora, né? Hoje eu quero contar um testemunho, antes de pedir para você se colocar de pé. Eu vivo no Reino Unido, irmãos. Eu sei que Deus me deu uma palavra no ano 2000, Deus falou comigo que eu iria para lá. E eu fui, 2018. Foram 18 anos de preparação aqui na Bélgica. E eu fui para lá. E a Inglaterra, o Reino Unido, foi o campo onde Deus preparou quase todos os grandes missionários e evangelistas e teólogos, e que enviou ao redor do mundo. Eu tenho estudado, porque eu sei que eu estou caminhando sobre os ombros de gigantes ali no Reino Unido. Teve um homem chamado David Livingstone, que foi o primeiro missionário de cor branca que foi para a África. Ele trabalhou como explorador e missionário lá na África. Ele morreu, enterraram ele, tem uma história que fala que pediu para enterrar o coração dele na África, e trouxeram o corpo para a Escócia. Não sei se isso aí tem fundamento, mas o que importa é que ele passava em uma cidade, ele dizia assim: um dia vai ter muita gente sendo salva. Por quê? Porque ele pregava e não tinha retorno nenhum, ninguém se convertia. O que muitos não sabiam é que ele era um jovem que estava lá, um adolescente que estava lá no órgão da igreja dele na Escócia, quando vieram os missionários. Fizeram um apelo, perguntaram: quem quer ir para as nações falar de Jesus? Ninguém levantou as mãos. David Livingstone estava no fundo da igreja, levantou: eu quero. E depois ele estava lá na África, sendo um missionário.
Mas quando ele estava sendo um missionário, falando de Jesus, ninguém se convertia. Ele falou, um dia muita gente vai se converter aqui. 1986, Reinhard Bonnke, evangelista alemão, um dos que mais ganhou pessoas para Jesus na África. Mais de 60 milhões de pessoas. Estava lá nessa cidade. Sabe qual é o nome da cidade? Blantyre. O nome da cidade que David Livingstone nasceu na Escócia. Homenagearam essa cidade com o nome dele. Sabe quantas pessoas tinha na conferência do Reinhard Bonnke? 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Aquele missionário que veio, orou, David Livingstone aceita. David Livingstone vai para a África, ninguém aceita. Reinhard Bonnke vem, as pessoas se convertem. O Reinhard Bonnke conta isso no seu livro, um evangelismo por fogo. Mas não para por aí, irmãos, porque a história da oração é muito mais poderosa do que isso. Um dia David Livingstone estava pregando o evangelho numa tribo. O chefe da tribo disse assim, todo mundo vai morrer que estiver nessa reunião. Todo mundo que está nessa reunião vai morrer. David Livingstone fala assim, eu vim aqui porque Deus me mandou vir. Ele prega o evangelho, muitas pessoas se convertem, inclusive o chefe da tribo depois é convertido. O chefe da tribo falou, tinha dado uma palavra, todo mundo que estava naquela reunião morreria. David Livingstone pergunta para ele um dia, o que aconteceu? Você disse que todo mundo ia morrer e nós não morremos, nós estamos aqui. Ele falou, quando eu vim com a nossa equipe para matar vocês, não pudemos passar pelos 40 gigantes que estavam à volta de vocês. 40 gigantes. Um dia David Livingstone fala com o pastor da sua igreja mãe lá na Escócia. O pastor fala assim, que dia que isso aconteceu? Ele fala a data, eles olham lá no... Porque na Inglaterra, se você for lá visitar a Inglaterra, você vai ver as igrejas antigas, tem anotações para tudo, quem ia, quem fazia o que e tal. Olharam no livro de oração, tinha 40 pessoas orando. Na Escócia, no mesmo dia que eles evangelizaram essa tribo, que inclusive o chefe da tribo se converteu. Há um poder na oração, irmãos. Vamos nos colocar de pé, por favor, irmãos. Eu estou aqui nessa manhã, irmãos, para desafiar você. Seja uma pessoa de oração. Construa alicerces sólidos. Seja o homem e a mulher que vai mudar a história da sua família, da sua geração. Seja o homem e a mulher que acredita no poder de Deus. Que quando você liberar uma palavra, você sabe com quem você está falando, irmãos. Você sabe com quem você está falando. Quantos querem ser tocados aqui pela presença do Senhor, para levar você para esse novo nível? Levante a sua mão, por favor. Espírito Santo de Deus, sopra aqui sobre nós nessa manhã, Pai. Venha, Senhor, sobre essa igreja, Pai. Desperta os corações que estão aqui agora famintos por Ti. Espírito do Deus vivo, leva cada um aqui para esse novo nível, Pai, para esse próximo nível de intercessão, Pai, onde lágrimas cairão dos olhos, dor será gerada, Pai, no ventre, porque o Senhor está falando, o Senhor está ministrando, o Senhor está revelando, Deus, para que a nossa próxima geração não perca, Deus querido, esse fogo do Senhor, Espírito Santo. Eu peço em nome de Jesus, ó Deus, manifesta a Tua graça, manifesta o Teu poder, em nome de Jesus, Senhor. Nosso coração precisa se converter. Se converter a Deus. Deus está cuidando de nós. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, meu Pai. Faz de novo.
Faz de novo, ó Senhor.